essas fases na vida. Então, uma pessoa dependente, ela depende de tudo. Por exemplo, eu dependo que as crianças fiquem quietas para fazer alguma coisa. É uma frase que eu ouço constantemente. Eu dependo de mais tempo para fazer uma determinada coisa. Eu dependo de dinheiro. Eu dependo que o outro seja mais bondoso comigo para que eu possa melhorar na empresa. Eu dependo de um conhecimento, que alguém me ensine algo. Então são pessoas dependentes. Esse livro, ele conta passos, 7 passos, para nos tornarmos interdependentes. Pessoas mais eficazes, um grupo com uma sinergia, com um grupo que consegue vencer os obstáculos de forma coesa. Mas antes disso, ele passa pela independência. E essa independência, ele dá os passos para nos tornarmos livres de nós mesmos, das condições externas. E quais são esses passos? Nós vamos estar verificando. São os 3 primeiros hábitos, tá bom? E são transformadores. Então preste atenção, anote, leia o livro, tá? De forma alguma, eu pretendo esgotar um conteúdo tão denso, estudado por muitos anos por esse pesquisador, Stephen Covey. Mas iluminar a mente de alguns para que possam começar a busca. Mas quem foi Stephen Covey? Ele foi um mestre, professor em Harvard, e doutor também em British Young. Tinha 9 filhos e 52 netos. E foi o autor deste livro. Além disso, ele foi consultor de outras pessoas famosas, entre elas Bill Gates. De grandes empresas, CEOs consultavam com ele, e entre elas a IBM, nos períodos áureos. É interessante que no princípio do livro, quando os filhos deles começam a contar algo sobre o pai, sobre conviver com essa personalidade, eles falam exatamente que, no momento, eles falavam mal do presidente. E ele ficava quieto. O autor, o Covey, ficava quieto. E os filhos, num momento, se incomodaram com aquilo e perguntaram: o senhor não vai falar nada? Ele falou: não tenho que falar nada. Não estou na posição dele. E um dia, se ele me pedir conselhos e eu tiver comentado algo sobre aquela pessoa que não está aqui, eu estarei viciado, estarei sendo um hipócrita. Então, me conservo a possibilidade de não fazer. E pasmem, alguns dias depois, aquele presidente ligou, dizendo que leu este livro, que precisava aplicar esses hábitos, que faltava isso na vida dele, e pediu que Covey o ajudasse, tá bom? Então, por que o presidente fez isso, assim como outras pessoas o fizeram? Porque entenderam que a transformação, ela começa de dentro para fora. Para ser independente, que é o primeiro passo, para absorver os 3 primeiros hábitos, nós precisamos assumir algumas coisas. E a transformação é a chave disso. Só que essa transformação, ele diz no livro que é uma porta, que só tem trinco na parte de dentro. Ou seja, é só você mesmo que consegue entrar nisso, consegue abrir isso, consegue mexer com isso. E não depende do tempo, mais uma vez, não depende do seu pai, da sua mãe. Ainda que você descubra algumas coisas, algumas dificuldades, algumas situações na vida, você tem formas de transformar isso. E esse livro vai tratar exatamente disso. Ele traz algumas reflexões para nós logo no começo. Por que eu não consegui ainda o que quero? Porque alguns têm e outros não. Porque sou tratado de algumas formas. Interessante a gente lembrar que o livro em si não muda nada na vida das pessoas se elas não compreenderem e agirem. Volto a dizer, é isso que eu estou tentando fazer. Estou tentando explicar, tentando absorver mais o conteúdo, levando luz para alguns, trazendo mais luz para mim, mais clareza para minha família, e tentando evoluir, tá bom? E outra coisa que ficou claro no livro, logo no início, que vai direto dentro disso que a gente está falando, é que saber sem fazer não significa nada, a mesma coisa que não saber. Ou seja, há pessoas que já leram esse livro há muitos anos atrás e não conseguiram colocar em prática, não conseguiram esclarecer outras pessoas, não entenderam de fato os conceitos, porque entender cognitivamente alguma coisa e passar a escrevê-las é uma coisa, agora conseguir praticá-las é outra. O próprio Covey, ele fala que durante a vida dele era um lutador, porque ele não só vivia algumas fases dentro dos princípios, mas ele buscava todos os dias a viver dentro desses princípios. Nem sempre era fácil, alguns eram particularmente difíceis para ele, em específico os 5, que a gente vai chegar lá, e
eu posso ter a mesma dificuldade dele no hábito 5, posso ter uma dificuldade maior em outro hábito, mas o fato é que nós devemos nos condicionar, nós devemos aprender, interiorizar essas coisas para que possamos mudar alguma coisa fora. Para que algo aconteça de diferente, nós temos que mudar algo dentro. Isso não vem do nosso esposo, do nosso amigo, do nosso sócio, nada que eles possam fazer vai resolver de fato. O fato é que nós somos agentes da mudança. Se eu quero um mundo melhor, eu tenho que começar a agir. Se eu quero uma família melhor, eu tenho que começar a agir. E agir não significa xingar, agir não significa mostrar que eu discordo, agir não significa colocar placas no mundo, significa, de fato, uma transformação, uma compreensão, uma doação, um amor, muitas vezes, de dentro para fora. E isso é libertador. Então, essa primeira aula, esse primeiro vídeo, né, buscarei fazer outros, até esgotar os assuntos. Quem tiver dúvida, vai perguntando. Mas nessa primeira parte, a ideia é trabalhar sobre as percepções, éticas, paradigmas e princípios. São palavras que, durante a história, já foram ditas de diferentes maneiras. Então, é bem interessante, é necessário ficar claro o que pensa o autor, sobre o que ele está dizendo. Esse livro já passou por traduções, ele foi traduzido e levou evolução para várias partes do mundo. Como já disse, grandes empresas utilizaram. E como ele mesmo disse, não faz parte de algo que ele achou na Terra. Não, faz parte de princípios, de estudos que ele trouxe, observando civilizações, observando pessoas, empresas, e descobriu esses princípios no universo. E diante disso, ele simplesmente replicou para as pessoas. Ele fez, de algumas formas, alguns resumos. Então é interessante a gente entender as palavras que ele está usando, como que ele decifrou tudo isso, qual foi o método que ele usou. Mais uma vez, volto a lembrar que vai diretamente de encontro com o que está escrito aí. O que eu estou dizendo é o que eu li, o que eu estudei sobre os conceitos de Bogle. Entendo que o mundo precisa mais dele e é uma forma de ajudar. Mas tudo que eu vou dizer aqui, explanar aqui, são as minhas visões, as minhas percepções em relação ao que eu consegui observar. É a forma que eu consegui, os meus óculos, a minha forma de ver o mundo. Então, você passando para mim novas formas de conceitos, novas experiências, vai me abrir a mente, vai me fazer ver por um outro ângulo. E essa é a interação necessária na vida humana. Às vezes a gente fica fechado pela forma que entendemos, a nossa interpretação, e nenhuma interpretação ou nenhuma verdade é maior do que todas juntas, tá bom? Então, isso nos leva direto ao conceito 1, sobre percepções, que é a forma que você e eu vemos o mundo. Então, o que é a percepção dentro do livro? É a forma que cada um vê. Então, se eu estou percebendo uma situação, algumas coisas que voltam a acontecer, uma interação social. O fulano vive falando para mim e ele não gosta de mim, na verdade, ele me faz me sentir mal. É a forma que você está percebendo essa situação. Mas será que é de fato? Será que o mundo ele é ruim do jeito que você está dizendo? Será que está tudo tão degenerado? Ou será que algo está em você? Está na sua percepção, está na sua mente? Então é isso que é um conceito que vai ser trabalhado daqui para frente. A sua forma de ver e a forma de você agir, porque as percepções levam indiretamente as suas ações que levam aos resultados. Então como você vai agir está diretamente relacionado com como você está percebendo essas coisas, tá bom? Depois disso a gente vai falar sobre ética. E aí ele define ética de personalidade e define ética de caráter. Ele percebeu durante os estudos dele que após a Segunda Guerra Mundial nós, seres humanos, passamos a nos focar sobre a ética da personalidade, que são atitudes, comportamentos, por exemplo, vista-se para o sucesso, aperte a mão, olhe, tenha um olhar altivo, seja determinado, mas isso tem muito a ver com atitudes e comportamentos, sem muitas vezes nos habituarmos a olhar nosso caráter, o que está dentro de nós para fazermos essas coisas. Então, quando eu começo a ter um passo largo, simplesmente uma atitude dessa forma, com uma ética de personalidade, sem ter uma definição de quem eu sou, sabendo, por exemplo, na minha mente,
ou achando, né, pela minha percepção, que eu não sou digno de nada, que eu errei, que eu sou fraco, que vai adiantar eu andar alguns passos firmemente, sendo que no meu interior nem eu acredito nisso. Então são atitudes que não duram, são atitudes que têm vida curta, são atitudes, situações que nos dão algum dinheiro por algum tempo, ou nos dão algum sucesso, independente da situação que nós estejamos, mas elas não têm algo duradouro, não é uma coisa perene, porque elas são superficiais. Então, isso ele descobriu nos estudos dele pós-guerra, e nos estudos anterior à guerra ele descobriu a ética do caráter, que vinha nos gregos e outras civilizações que ele estudou, tá bom? E dentro disso, as éticas, né, ele fala muito de paradigmas, que levam as nossas percepções, tá? Então, quando ele fala de paradigmas, são partes de alicerces, é como se fosse o radier numa construção, é como se fosse algumas bases para nós conseguirmos ter essas percepções. Por exemplo, se eu acho que todo mundo tende a me enganar, então quando alguém vem me conhecer, eu já vou ficar atento com ela, não vou conseguir estar livre, não vou ser como criança. O próprio Jesus dizia, deixe vindo a mim as criancinhas. Será que ele estava dizendo só das crianças, que elas deveriam chegar a ele, abraçar ele e ficar perguntando para ele? Ou ele queria saber da sua criança interior, onde ela estava? A liberdade, a sinceridade, aquilo que o Pai nos formou para ser. Será que ele não estava dizendo e chamando essas crianças? Ei, você que era livre. Ei, você que tinha alegria em ajudar. Ei, você que tinha alegria em brincar. Você que tinha uma alegria em abraçar. Será que você não criou paradigmas porque alguém rejeitou o seu abraço e acha que agora todos vão rejeitar? Tem essa percepção que alguém está te rejeitando? E isso vai gerar resultados como você está fechado? Então o paradigma está diretamente ligado dessa forma. A gente vai aprofundar também. E os princípios? Princípios são diferentes de valores. Lógico. Mas lógico a quanto? O que são valores, que são princípios? Os princípios que ele deixa escrito, que nos levarão a uma sociedade, a pessoas melhores, a pessoas mais evoluídas, estão diretamente ligadas às leis universais. Ele percebeu que, assim como a gravidade, algumas leis que não estão escritas, elas ocorrem. E engraçado que a gente lendo alguns princípios, a gente vai ter tempo para conversar sobre isso, a gente acha muitos desses princípios em Provérbios, a gente acha alguns desses princípios na Cabala, a gente acha outros desses princípios em Bhagavad Gita. Então, de fato, são princípios universais. E a gente vai falar mais sobre eles, tá bom? Então vamos passar aqui, começar a nossa reflexão. Porque, como o Sócrates dizia, ainda que tudo exteriormente nos leve e nos dê conceitos, nos dê paradigmas, não é assim? Ele falava que a maior resposta está dentro de nós. Sócrates fazia a maiêutica, com perguntas e respostas, até que cada um dissesse a verdade. A verdade que lhe cabia. Por que a verdade que lhe cabia? Porque a minha verdade, como já foi dito, não é a mesma que a sua. Nós fazemos parte do todo. O todo é o Cristo, é o Senhor do universo, é o próprio universo para quem não acredita em Cristo. É a mesma coisa que dizer que um lado ou outro tem a verdade. Bem provavelmente os dois têm a verdade, não apenas um. E se os dois se integrarem, estarão mais próximos do todo. Então cada ser humano tem a sua verdade. E é isso que Sócrates fazia com a maiêutica. Ele ia fazendo perguntas até que cada um chegasse à resposta que lhe cabia. Então a percepção nos leva a algumas reflexões logo de cara. Como você percebe seu trabalho? As pessoas gostam de você? Você se sente bem? Ou você acha que estão sempre puxando o seu tapete? Você sai de uma empresa porque alguém está querendo puxar seu tapete, ou vai para um lado, vai para o outro e chega em casa, está um ambiente ruim, a mulher está querendo que você trabalhe, ou o esposo está reclamando de alguma coisa, sendo que você já teve as dificuldades do dia. Qual a percepção que você tem? Será que estão te sugando no serviço e em casa? Será que você tem tempo para um para outro? Como você percebe a sua esposa e seu esposo? Tantas reclamações, tantas divisões, e não é a mesma pessoa que você pediu em casamento, ou que você aceitou o casamento? Não é a mesma pessoa que tinha tantas virtudes que você falou, dá para viver a vida com ele? O que acontece agora na percepção que talvez não seja tão bom? O que acontece agora nessa nova percepção, nesses novos paradigmas, que te fazem pensar muitas vezes em desistir? E seus amigos? De fato,
eles entendem você? Ou de fato vocês entendem ele? Por que isso está acontecendo? Então, são trabalhos e tarefas que a gente tem que observar. Esse primeiro conceito nos leva diretamente à observação. Observação de nós mesmos, a observação de onde estamos no papel social, a observação de como estamos no trabalho, como agimos diante de uma situação ou de outra. Será que estamos sendo simplesmente repetitivos? Agimos em situações diferentes, sempre da mesma forma, e por isso temos o mesmo resultado? Qual a percepção que você tem quando para para observar? Então esse é um exercício constante. É um exercício que ele já coloca no início do livro e nos faz pensar e refletir. Quem somos nós? E a partir daí nós vamos ter um ponto de início, para sabermos onde queremos chegar. Quem sou eu hoje? Quem é você? Você é resultado de várias pessoas agentes ou você é agente? Você só responde ao que querem? Você vai agindo e a sua vida depende de outros? Depende de quem está no poder, ou depende de quem saiu do poder, ou depende do animal que está na rua, ou depende... Quem é você? Quem é a sua família? Qual a sua essência? O que você veio fazer nessa terra? O que as coisas no serviço, na sua casa, as pessoas sempre pedem para você? Onde você sempre cai? Repare, a vida ela é um ciclo. E há ciclos dentro do ciclo. As pessoas sempre te rejeitam? Você sempre é maltratado? Ou você sempre tem sucesso? O que a vida quer te dizer? Quais as provas que lhes são impostas? E se lhes são impostas, você tem passado nas provas? Ou elas sempre se repetem, sem ser uma espiral ascendente, mas um ciclo vicioso e às vezes até descendente, porque você vai se enchendo, vai desistindo de tudo. Como que você agiu a primeira briga de trânsito quando alguém mandou você pastar, ou sair da frente, ou prestar mais atenção? E como você reage agora? Houve evolução? Houve involução? Você melhorou? Você piorou? Você nunca teve esse tipo de problema? Quem é você? O que pega mais na sua vida? Então, mudar a situação significa mudar a si mesmo e mudar a sua percepção. Então, para mudar essa percepção, eu tenho que saber qual é ela. O que eu percebo? No livro de inteligência emocional, um dos mais famosos, do Kahneman, ele fala no começo do livro, ele dá o exemplo do trânsito, que é o que veio em mente agora, né? Ele fala que a pessoa está no trânsito, de repente, um xinga, outro xinga, e a pessoa fica irritada. Mas e se você se colocar nessa situação e imaginar que a pessoa que cortou a sua frente em vez, ou buzinou, ou pediu a licença, ou fez uma barbeiragem, está na verdade socorrendo alguém no trânsito? Muda um pouco a sua percepção, né? Então isso aí já é mexer com os paradigmas, tá bom? Mas a gente vai chegar lá. Só usei esse exemplo do outro livro porque é o que já tinha vindo à mente. E depois da percepção a gente vai entrar nas éticas, né? Que a gente já tinha comentado. E ele fala então da ética da personalidade, que são as atitudes, os comportamentos que cada um tem. E que passou a ser, muitas vezes, motivo de treinamentos, motivo de estudos, motivo de conversas, de reuniões. Não, porque você vai ter que atender o seu cliente com um sorriso no rosto. Você tem que ter uma boa vestimenta, você tem que andar assim ou assado, o seu corte de cabelo tem que ser tal, a sua barba tem que ser de tal jeito, o seu perfume, o seu olhar tem que ser incisivo, o seu caminhar deve ser firme. E até que ponto isso é importante? Até que ponto eu tomar um banho frio, ou até que ponto eu levantar mais cedo todo dia, vai interferir de fato na minha vida. Se eu não adquirir o caráter correto, isso aí não vai durar muito. Então são coisas importantes, sim, ele diz no livro, mas elas são secundárias. Antes de você mexer com a personalidade e a forma de agir, você tem que ter algo dentro de você que te motive, algo que gira a sua roda interna, algo que faz te mover e diga um sim tão grande para você todas as manhãs, diga um sim tão grande para você todos os momentos, em todas as decisões, que você não será capaz de não dizer não para as outras coisas. Você vai conseguir sim dizer sim ao acordar e dizer não para o soneca. Você vai conseguir sim dizer sim para um banho gelado, se for o caso, e negar
o seu desejo de um maior conforto, vai depender do que está dentro de você. E isso chama-se integridade. E isso a gente já está falando da ética do caráter, que é o que está dentro. É exatamente a sua integridade. Então quando você, por exemplo, dá um aperto de mão, se sentindo confiante de fato, isso está dentro de você, que você é merecedor de algo, aí sim eu tenho as duas coisas unidas. Aí sim a ética da personalidade ela é válida. Porque dentro de você, você já arrumou o que tinha que arrumar. Então, essas dois tipos de éticas, elas têm que estar bem definidas, para que você não caia no erro constante e de muitas pessoas de começar algo e parar. Não adianta eu começar a tentar arrumar as coisas de fora para dentro. O importante é você arrumar de dentro para fora. Arrumar a sua casa primeiro. Arrumar a sua cama primeiro. Arrumar o seu ser primeiro, para conseguir mudar alguma coisa fora. E que você não vai mudar nada fora dando ordem, mas é agindo, é dando exemplo, é sendo íntegro. A integridade está exatamente aí. Em estar belo por dentro, estar belo por fora. Manifestar esta beleza. É ser rico por dentro e manifestar a riqueza por fora. As pessoas às vezes confundem manifestar a riqueza com ter todo o dinheiro. O que adianta eu ter todo o dinheiro em uma floresta? O que adianta eu ter todo o dinheiro dentro do Sodoma e Gomorra? Mas manifestar a riqueza é manifestar a luz. E há momentos que essa luz pode vir em matéria e pode vir também em atitudes, em resplandecer. Muitas vezes a riqueza sua pode ser manifesta ajudando o pobre, ajudando as pessoas. Talvez na situação de Sodoma e Gomorra, ela não tivesse mais condições de manifestar uma riqueza com um castelo, com grandes, os melhores camelos do reino, não teria sentido. Mas se ele ainda tivesse chance, tivesse coração habitável, ele poderia manifestar a riqueza dele com escola, com aprendizado, com transformação de riqueza, com transformação de princípios. Então a riqueza é manifesta de formas diferentes, em situações diferentes, de forma que possam atingir novas pessoas e possam manifestar de verdade a luz que está em você. O próximo conceito que nós nos comprometemos a falar nessa primeira aula é paradigmas. Então, como já foi dito, um paradigma que pode ser mudado é do trânsito. Outro paradigma que já foi estudado, já foi tema de pesquisa, é um instrutor, por exemplo, entrar numa sala de entrevista, uma sala de entrevista cheia, imagine assim, e esse instrutor, gerente, vai fazer a seleção ali de RH, começa a maltratar as pessoas e deixa o papel para elas escreverem e no final está escrito assim: como foi a sua apresentação? E vem as pessoas e começam a falar mal, falar que nunca foram maltratadas dessa forma e ponto. Isso foi uma pesquisa, como já disse, está também no livro de Goleman, Inteligência Emocional. E em outra sala, a mesma coisa acontece. Porém, antes desse gerente chegar, esse gerente de RH, uma pessoa entra e fala: pessoal, vocês vão ser entrevistados agora, tem que preencher essa folha, essa ficha, mas a pessoa que vai entrar aqui agora, ela passou por uma dificuldade, faz uma semana que o pai dela está internado, na verdade veio falecer essa última madrugada, os filhos foram embora com a mãe há coisa de um mês, então ele está passando por algumas dificuldades, e eu peço que vocês tenham um pouquinho de compreensão. Além do que, ele descobriu agora que ele está com câncer. A gente pediu para ele ficar em casa, ainda assim ele quis vir trabalhar, mas a gente percebe que não está normal. Então, a função dele é essa, de estar com vocês, então ele vai estar com vocês, mas só preste atenção nesse detalhe, e não acho que é algo contra vocês, tá bom? Não lembro, de fato, se foi isso mesmo a história, mas eu lembro que foi algo trágico assim, estou passando para vocês, para que o exercício de mudança de paradigma vocês possam entender. Resultado da pesquisa: a primeira sala, onde ninguém entrou antes do gerente de RH, foi falar mal desse gerente, dizendo que eles nunca foram maltratados desta forma, não se sentiram nem pessoas. E na segunda sala, onde teve um preâmbulo, teve uma mudança de paradigma, na verdade, essas pessoas já entenderam. E no conceito final elas falaram que ele foi até compreensível, que se fosse, alguns relatos dizem que se fosse a própria pessoa na situação deles, talvez não teria forças para estar ali. Então é uma pessoa digna de força, de merecimento, que precisa ser ajudada, que inclusive coloca alguns telefones de pessoas que podem ajudar. Ou seja, de forma alguma, aquilo pode afetar elas. Porque o paradigma já tinha sido
alterado. Lembre-se que os nossos pensamentos geram ações, nossas gerações geram resultados. Mas por que elas geram resultados? Porque os sentimentos, eles vão sendo criados de acordo com o que estamos pensando. Se eu tenho um paradigma que a pessoa cortou minha frente porque é um folgado, a ira vai invadir. Se eu tenho um paradigma que a pessoa cortou a minha frente porque ela está socorrendo alguém, a ira não vai me invadir, mas o sentimento de compaixão. Então, esses paradigmas levam diretamente aos resultados por causa disso, porque interfere diretamente no sentimento. E aí nós estamos falando do mapa. Do mapa de como as coisas acontecem. De como os paradigmas fazem-nos chegar a alguns resultados. Lembre-se lá, se você quer chegar, por exemplo, a Belo Horizonte, você está em São Paulo, você tem que saber onde você está, traçar o mapa onde você quer chegar, e aí você vai fazer a rota. O paradigma é onde você está. Por que é importante saber onde você está? Porque se você simplesmente coloca no GPS ou no mapa que você quer chegar a Belo Horizonte, mas o GPS entende que em vez de você estar em São Paulo, você está em Curitiba, ele vai traçar uma reta totalmente diferente do seu ponto de partida. E provavelmente você não vai chegar onde você queria, porque a reta vai ser outra. O caminho vai ser outro. Então, esse é um dos exemplos que é dado no livro. Ele conta a história das crianças dentro do metrô. E também esclarece sobre os paradigmas. Ele está no metrô, no Cove, e de repente senta um senhor do lado dele. E junto com esse senhor, 2 ou 3 crianças começam a entrar bagunçando no trem, mexem com quem está lendo, derrubam o jornal de alguns, chutam, gritam, começam a tirar parte de todo mundo. E o Cove começa a ficar incomodado. E antes que ele perdesse a calma, diz no livro, ele olha para o senhor e fala: o senhor não poderia controlar suas crianças? E o homem olha para ele atordoado, como se estivesse voltando a si naquele momento. Fala: acredito que sim, porém eu não sei o que fazer. Nós ficamos 1 semana no hospital, estamos voltando agora, nesse exato momento. A mãe dessas crianças acabou de falecer de câncer. Eu não sei o que eu faço. E não sei como agi-los, não sei se agir com eles, não sei se eu estarei ajudando se eu mandar eles parar, ou se eu vou estar interferindo mais nas dores deles. E nesse momento, o Cove, ele teve uma mudança de paradigma. Ele entendeu e falou: o que eu posso fazer para te ajudar? Estou à disposição para ajudar suas crianças. Estou à disposição para te ajudar. Veja que ele diz que há pessoas naquele momento que já conseguiriam agir de forma diferente. Para melhor ou para pior. Depende do grau de amadurecimento de cada um. E depende também, e principalmente, da forma que eles veem o mundo. E por último, eu coloquei aqui a história do óculos. É como se você chegasse numa consulta, num oculista, e se o oculista falasse assim para você: ei, experimenta o meu óculos, porque ele funciona para mim. E você pegasse o óculos e falasse: meu, tô vendo mais embaçado, não facilitou, tá complicando. Ele falou: mas como? Se para mim está funcionando há tantos anos. Ou seja, o meu paradigma nem sempre serve para o seu. O que o oculista tem que fazer é fazer um diagnóstico, ele tem que analisar, ver qual é a sua situação, entender o seu caso, fazer exames, para depois fazer uma receita. E a forma que nós vemos cada situação, a forma que nós interagimos com as pessoas, depende também de um diagnóstico. Depende de entender algumas coisas. E entender os paradigmas é primordial. Por quê? Os paradigmas fazem parte de um conjunto de caráter. Como assim, conjunto de caráter? Vários caráteres geram os nossos paradigmas. Vários valores internos podem gerar os nossos paradigmas. Por exemplo, há grupos e mais grupos. Os roqueiros, por exemplo, eles têm alguns paradigmas que geram a empatia do grupo. Os torcedores de um determinado clube geram alguns caráteres, alguns valores que geram o caráter, que gera o paradigma. E assim vai. E aí nós vamos fazendo parte de grupos sociais que têm valores, caráter de um grupo e paradigmas. E eles vão tentando e vão tendendo a agir igual. O que nós esquecemos, muitas vezes, dentro de uma religião, dentro de uma busca evolucionista, dentro de uma espiritualidade, é que Cristo já deixou os valores dele. E os valores de Cristo não são valores, são princípios.
Eu falo Cristo porque é a religião ocidental. Não religião, mas seria um dos grandes avatares, um dos grandes entusiastas, né? Digo entusiasta para aqueles que não são cristãos. Quando você pega, por exemplo, os orientais, o budista, os bhagavagistas, eles têm, na verdade, os princípios muito similares. Na verdade, são os mesmos princípios, é que são ditos de formas diferentes. Quando você pega os egípcios, os gregos, eles também têm os mesmos princípios, mas são ditos de formas diferentes. É por isso que Covey diz que estudou muito antes de escrever eles e foi achando essas coisas em lugares distintos, mas com profundidades muito próximas. E por isso ele deixou escrito e reservado para a humanidade. Tá bom? Então, quando a gente falou lá da percepção, a gente falou que é a forma que nós vemos o mundo. E aqui, ó, mais uma vez, a forma que nós vemos o mundo é o nosso caráter. Como assim? Se tudo é ruim à sua volta, na verdade, é um princípio, são caráteres, são formas de paradigmas que você tem dentro de você. Que você entendeu que faz esse mundo ser ruim. Provavelmente, em algum momento da sua vida, nem tudo foi dessa forma. E aí você tem que entender quais eram os paradigmas da época, o que mudou. Se hoje tudo é perfeito para você, quais são os paradigmas que te seguem? O que te serve? Passe para as pessoas, ajude. Tem pessoas cada vez mais precisando. O mundo está ficando caótico, triste. A quantidade de suicídio é muito grande. A quantidade de pessoas com depressão é maior ainda. A quantidade de pessoas que não sabem o que fazer em momentos de crise é muito grande. O que podemos fazer? Que seja pouco, que seja só um grão de areia, que seja um livro que você consiga passar a sua interpretação, pode ajudar alguém. Se ajudar uma pessoa, já valeu a pena. E aí ele vai explicar então o que é caráter. Já falei para vocês que é um conjunto de paradigmas. E ele diz ainda que o que determina o modo de ver as coisas são os paradigmas. Também já tinha explicado isso para vocês. E vamos aqui dar um exemplo muito bacana que ele deu no livro. Ele fala que um professor da Universidade de Harvard dividiu a sala em 2 grupos de pessoas. O primeiro ele colocou para metade das pessoas, ele deu essa figura. E a metade da sala que viu essa figura gravou alguns detalhes dessa figura e trouxe para a vida dela. Para a outra metade, ele deu esta figura. Repare que como eu dei essa figura para vocês, vocês já têm algo viciado dentro de vocês. Eu já criei alguns paradigmas dentro de uma imagem abstrata, que é o exercício. Já as pessoas que viram essa figura, primeiro, a metade, criaram outro paradigma no início. E por último, o professor ele projetou apenas essa figura no quadro. Engraçado que a metade que viu essa figura, via essa mesma figura abstratamente aqui. E a outra metade que viu esta figura, via esta figura abstratamente aqui. Então o professor chamou um aluno de cada grupo e pediu para que cada um explicasse o que estava acontecendo. Porque cada metade da sala via a figura de um jeito. E aí eles começaram a discutir, não tinha acordo, porque cada um tinha o seu ponto de vista. E um falava, ei, você é cego, você é um ignorante, você não consegue perceber o que está acontecendo. O outro falava, você que é burro, você não tem a capacidade de discernir a esquerda da direita, a mão esquerda da mão direita, não tem capacidade de ver o que está à sua frente. E assim foi uma troca de gentileza por um bom tempo, até que eles começaram a demonstrar de fato o seu ponto de vista. Um dos alunos falou, olha, veja bem, esse risco aqui é a boca da senhora. O outro falou, não, esse aqui é o colar. O outro falou, não, esse aqui é o queixo. O outro falou, não, esse é o nariz. Então eles começaram a perceber o ponto de vista diferente de cada um, que foi implantado pelos primeiros paradigmas, pelos primeiros formas de pensar. E aí, os erros foram demonstrados assim. Metade da sala ficou com uma senhora velha, que tinha um olho, um nariz, um colar. Aqui, na verdade, aqui é a boca, né? Nariz, o olho. E para uma moça, que aqui ela teria um colar, uma orelha, um queixo. Formas diferentes de ver a mesma coisa, que geraram brigas. O que está errado? Qual está errado? Não há lado errado. Há pontos de vista diferentes, que geraram brigas, situações diferentes. E ninguém está mais certo que o todo. Ninguém está mais certo que a verdade dos dois juntos. O ponto de vista diferente
trouxe novas perspectivas. E isso dentro de uma empresa, isso dentro de um conselho, isso dentro de uma universidade, isso dentro de um país, pode fazer toda a diferença. Pontos de vista diferentes. Pessoas que trazem, que agregam, são pessoas que têm pontos de vista diferentes. Se todos, num grupo, numa empresa, dentro de uma grande organização, tiverem o mesmo ponto de vista, alguém não está chegando de nada. O ponto de vista contrário deve ser interagido, para que possam atender mais pessoas, que possam fazer mais ao mundo, que possam cooperar mais, que possam trazer e agregar mais princípios, mais grandeza, mais virtudes. E aí sim, nós chegamos nos princípios. Os princípios, eles são leis universais imutáveis, como a gravidade. A gravidade, ela foi escrita, ela foi desenhada, ainda que foi tirado algumas situações, foram colocados alguns parâmetros para que ela pudesse ser provada, ela já é uma realidade na mente humana. Nós conseguimos perceber ela, sabemos que ela existe o tempo todo, mas porque ela foi provada. O problema não é a gravidade, o problema são as leis que muitos não acreditam. Muitos não acreditam que o que se faz, a que se paga. Por que os velhos diziam isso? Ah, mas eu vejo pessoas que não pagam, será? Ah, mas eu vejo pessoas que não merecem e têm problemas. Será? Eu não estou falando que sim nem que não, estou fazendo questões, estou colocando interrogações. Como eu disse, eu não tenho todas as respostas e não tenho o intuito de ter todas as respostas. Eu prefiro saber, entender que nada sei. Estar em busca da verdade. Estar em busca dessas leis, estar em busca de ser melhor para o grupo, ser melhor para a família, ser melhor para a população, ser melhor para todos à nossa volta. Possamos nos ajudar. Quando nós entendemos os princípios, e eles são a base desse livro, nós vamos falar muito de princípios, de cada um deles daqui para frente. Quando nós entendemos cada um, nós veremos de fato o que está por trás. O que nós devemos, o que queremos, o que nós devemos entender como caráter. Por que eu digo o que queremos? Se você chegou até aqui no final desse livro, você quer uma vida melhor, você quer uma transformação, você quer algo novo, você quer um planeta melhor, você quer crianças melhores, você quer mais oportunidade, você quer uma sociedade mais íntegra, você quer poder sair de sua casa em paz, você quer ter sua família reunida em paz. Então, para isso, você tem que ter esses princípios dentro do caráter. E é necessário ter o caráter dentro de paradigmas, para que os paradigmas gerem a percepção das suas ações, que gerem resultados novos para você e para a sociedade, para você e para a sua família, para você e para o seu trabalho, para você e para a sua empresa. Como eu já disse, valores são diferentes de princípios. Há pessoas que colocam valores dentro do caráter, que também vai gerar paradigmas, que também gera percepção, que também vai determinar os resultados. Mas nem todos os valores de um grupo são princípios universais. Você pode estudar ética, que a ética são valores escritos. E existem códigos de ética de cada profissão, existem situações que é predeterminada para cada órgão, cada classe, para que ela gere resultados básicos para cada classe. É por isso que os antigos escreviam esses valores, que era básico. Mas os princípios não precisavam ser escritos. Os princípios tinham que vir dentro de cada um, que são superiores aos valores. Se cada código de ética tiver que ficar punindo as pessoas do seu trabalho, porque eles não estão cumprindo, já significa que eles não têm o básico, não têm o princípio. Porque há países que têm a Constituição com poucas legislações e outros que têm várias leis, vários códigos, vários, porque eles não têm princípios. Quanto mais princípios eu tenho, menos coisa eu preciso escrever, menos regras eu preciso pôr, porque as pessoas já são movidas e entendem algo muito maior. Tá bom? Mas a gente vai aprofundar nisso, vai conversar mais nos próximos vídeos. Obrigado por ficar até aqui, contribua, passe o que você aprendeu, leia o livro, faça resumos, converse com a sua família, escreva nos comentários, faça questões, a gente pode começar o próximo vídeo respondendo. A minha interação com vocês não tem fim nenhum, a não ser crescimento pessoal, dependente e independente. Buscando o crescimento meu, de todo mundo que quiser crescer em volta. Meus filhos,
minha esposa, minha casa, todos estamos à disposição e queremos crescer juntos. Tá bom? Obrigado, que a paz, a alegria e o amor estejam no coração de cada um de vocês. Abraços.